Capítulo 30. A classe preparatória para a Queen's Academy é organizada. Maurilla pôs o tricô no colo e se inclinou na cadeira. Seus olhos estavam cansados e ela se lembrou vagamente de que deveria trocar os óculos na próxima vez que fosse à cidade, pois sentia um frequente cansaço nas vistas de um tempo para cá. Era quase noite, pois o opaco crepúsculo de novembro já caíra sobre Green Gables, e a única luz na cozinha vinha das chamas avermelhadas e dançantes do forno. Anne estava sentada com as pernas encolhidas no tapete em frente à lareira, contemplando a alegre incandescência dos tocos de lenha de bordo, de onde a luz do sol de centenas de verões estava sendo destilada. Ela estava lendo, mas o livro havia escorregado para o chão e ela agora sonhava, com um sorriso nos lábios entreabertos. Resplandecentes castelos na Espanha tomavam forma nas brumas e arco-íris de sua viva fantasia. Aventuras maravilhosas e encantadas ocorriam em sua terra de sonhos. Aventuras essas que sempre acabavam triunfantemente e nunca a envolviam em confusões como aquelas que vivia na vida real. Maurilla olhou para ela com uma ternura que nunca teria sido revelada em luz mais clara, a não ser naquela mescla suave de brilho do fogo e sombra. Maurilla não conseguira aprender a lição de um amor que deveria se mostrar facilmente na linguagem e no olhar, mas tinha aprendido a amar esta delgada garota de olhos cinzentos com um afeto tão profundo e forte como não demonstrado. Entretanto, seu amor lhe trouxera o receio de estar sendo excessivamente indulgente. Tinha a desconfortável sensação de que era um tanto pecaminoso devotar o coração tão intensamente a um só ser humano, como devotar o seu a Anne. E talvez cumprisse uma espécie de inconsciente penitência ao ser mais austera e crítica com a menina do que seria se ela lhe fosse menos querida. Certamente a própria Anne não tinha a menor ideia do quanto Maurilla a amava. Costumava pensar melancolicamente que Maurilla era uma pessoa muito difícil de agradar e distintamente carente em empatia e compreensão. Porém, sempre repreendia este pensamento, lembrando-se do quanto devia a Maurilla. Anne, disse Maurilla abruptamente. Mrs. Stacy esteve aqui hoje à tarde quando você estava fora com Diana. Anne voltou de seu mundo de sonhos com um sobressalto e um suspiro. Esteve? Eu sinto muito por não estar aqui. Por que não me chamou, Maurilla? Diana e eu estávamos apenas na Floresta Assombrada. Os bosques estão adoráveis agora. Todas as plantinhas do bosque, as samambaias, as folhas acetinadas e as cornáceas já foram dormir, como se alguém as tivesse coberto com uma capa de folhas até a primavera. Acho que quem fez isso foi uma fadinha cinza com uma echarpe de arco-íris, que veio na ponta dos pés durante o último luar. Mas Diana não falaria muito sobre isso. Ela nunca esqueceu a bronca que levou de sua mãe por imaginar fantasmas na Floresta Assombrada. Arruinou a imaginação dela. Mrs. Lynde disse que Myrtle Bell é uma criatura arruinada. Perguntei a Ruby Gillis por que Myrtle estava arruinada, e ela diz que suspeita que seja porque o namorado a deixou. Ruby Gillis não pensa em mais nada que não seja rapazes, e quanto mais cresce, pior fica. Os rapazes estão muito bem nos seus lugares, mas não é certo arrastá-los em tudo, não é? Diana e eu estamos pensando seriamente em prometer que nunca casaremos, mas vamos ser duas distintas senhoras solteiras e morar juntas para sempre. Mas Diana ainda não se decidiu, pois pensa que talvez seja mais nobre se casar com um rapaz selvagem, arrojado e perverso para corrigi-lo. Diana e eu conversamos muito sobre assuntos sérios agora, sabia? Sentimos que estamos muito mais velhas do que éramos e não fica bem conversarmos sobre infantilidades. É uma coisa tão solene ter quase 14 anos, Maurilla. Mrs. Stacy levou a todas que estão na adolescência para o riacho na quarta-feira passada e conversou conosco sobre isso. Ela disse que devemos ser muito cuidadosas com os tipos de hábitos que formamos e que ideais adquirimos na adolescência, porque quando estivermos com 20 anos, nosso caráter vai estar desenvolvido e a fundação da nossa vida futura estabelecida. E disse que se o alicerce estiver pouco firme,
nunca poderemos construir nada verdadeiramente digno sobre ele. Conversamos sobre o assunto voltando da escola. Sentimos-nos extremamente solenes, Marilla, e decidimos que vamos tentar ser muito cuidadosas e formar hábitos respeitáveis, e aprender tudo o que pudermos e ser tão ajuizadas quanto pudermos ser. Então, quando estivermos com 20 anos, nosso caráter estará propriamente desenvolvido. É aterrador pensar em ter 20 anos, Marilla. Soa tão assustadoramente velho e crescido. Mas por que Miss Stacy esteve aqui hoje à tarde? Era o que eu estava tentando dizer, Anne. Se você me der a chance de entrar na conversa. Ela estava falando sobre você. Sobre mim? Anne pareceu um pouco assustada. Então corou e exclamou. Oh, sei sobre o que ela falou. Eu honestamente pretendia contar a você, Marilla, mas esqueci. Miss Stacy me pegou lendo Ben-Hur na escola ontem à tarde, quando eu deveria estar estudando história canadense. Jane Andrews me emprestou o livro. Eu estava lendo na hora do almoço e havia chegado na parte da corrida de bigas, quando tínhamos de voltar para a sala. Fiquei simplesmente ansiosa para saber como a corrida terminava. Apesar de estar certa de que Ben-Hur deveria ganhar, porque não seria uma justiça poética se não ganhasse. Então deixei o livro de história aberto sobre a mesa e Ben-Hur entre a mesa e meus joelhos. Eu parecia estar estudando história canadense, sabe? Mas durante todo o tempo estive me deleitando em Ben-Hur. Estava tão interessada que não percebi Miss Stacy se aproximando pelo corredor. Até que de repente olhei para cima e ali estava ela olhando para mim, com os olhos cheios de reprovação. Não consigo expressar quão envergonhada fiquei, Marilla, especialmente quando ouvi Josie Pye rindo. Miss Stacy pegou o livro, mas não disse nada na hora. Ela me manteve na sala durante o recreio e conversou comigo. Disse-me que eu estava errada em 2 aspectos. Primeiro, estava desperdiçando um tempo que deveria pôr nos meus estudos. E segundo, estava enganando minha professora, tentando parecer que estava lendo livro de história, quando ao invés disso, estava lendo um romance. Nunca havia compreendido até aquele momento, Marilla, que o que eu estava fazendo era enganar. Fiquei chocada, chorei amargamente e pedi que ela me perdoasse. E que então eu nunca mais faria algo assim. E sugeri que minha punição fosse não olhar mais para Ben-Hur durante toda a semana, nem mesmo para ver como tinha terminado a corrida de bigas. Mas Miss Stacy disse que não iria requer uma coisa dessas e me perdoou livremente. Então, acho que não foi muito gentil da parte dela vir aqui conversar com você sobre isso. Miss Stacy nunca mencionou nada disso, Anne. E seu único problema foi sua consciência culpada. Você não tem nada que levar livro de histórias para a escola. Tem lido muitos ultimamente. Quando eu era menina, não era permitido nem olhar para romances. Oh, como pode chamar Ben-Hur de romance, quando na verdade é um livro tão religioso? Protestou Anne. Claro que é levemente emocionante para ser uma leitura apropriada para os domingos. E eu só leio durante a semana. E eu nunca leio qualquer livro agora. A não ser que Miss Stacy ou Mrs. Allan considerem que é um livro apropriado para ser lido por uma menina de 13 anos e 9 meses. Miss Stacy me fez prometer isso. Ela me pegou um dia lendo um livro chamado O Apavorante Mistério do Corredor Assombrado. Foi um que Ruby Gillis havia me emprestado. E oh, Marilla, era tão fascinante e horripilante. Fez meu sangue coagular dentro das veias. Mas Miss Stacy disse que era um livro muito tolo e prejudicial e me pediu que parasse de lê-lo e nem buscasse nada do estilo. Não me importava em prometer não ler mais nada desse tipo, mas foi agonizante devolver o livro sem saber como terminava. Mas meu amor por Miss Stacy passou no teste e eu resisti. É realmente maravilhoso, Marilla, o que você consegue fazer quando está verdadeiramente ansioso para agradar alguém. Bem, acho que vou acender a vela e voltar a trabalhar, disse Marilla. Pois vejo claramente que você não quer escutar o que Miss Stacy tinha a dizer. Está mais interessada no som da sua própria voz do que em qualquer outra coisa. Oh, é mesmo? Quero ouvir sim, Marilla! Gritou Anne, arrependida. Não direi mais nenhuma palavra, nenhuma. Sei que falo muito, mas estou realmente tentando vencer isso. E apesar de saber o quanto eu falo, ainda assim, se você soubesse quantas coisas eu quero dizer, mas não digo, me daria algum crédito. Por favor, me conte, Marilla. Bem,
Miss Stacy deseja organizar uma classe entre seus alunos do último ano que pretendem estudar para o exame de admissão da Queen's Academy. Ela pretende dar aulas extras durante 1 hora depois da escola e veio perguntar a mim e Matthew se nós gostaríamos que você participasse. O que você mesma acha sobre isso, Anne? Gostaria de ir para a Queen's e estudar para ser professora? Oh, Marilla! Anne se ajoelhou e juntou as mãos. Este tem sido o maior sonho da minha vida. Isto é, pelos últimos 6 meses, desde que Ruby e Jane começaram a falar sobre estudar para admissão. Mas não falei nada sobre o assunto porque achei que seria completamente inútil. Adoraria ser professora, mas não seria terrivelmente caro? Mr. Andrews disse que manter Prissy Andrews na escola lhe custa $150. E ela não é nada relapsa em geometria. Acredito que você não tenha que se preocupar com isso. Quando Matthew e eu ficamos com você para criá-la, resolvemos que faríamos o melhor que pudéssemos por você e lhe daríamos uma boa educação. Acredito que uma moça tenha que se preparar para ganhar seu sustento, precisando ou não. Você sempre terá uma casa em Green Gables enquanto Matthew e eu estivermos aqui. Mas ninguém sabe o que vai acontecer neste mundo incerto, e é melhor estar preparada. Então, Anne, você pode participar das aulas para a Queen se quiser. Oh, Marilla, obrigada! Anne jogou os braços em torno da cintura de Marilla e olhou sinceramente para seu rosto. Estou extremamente grata a você e Matthew. Vou trabalhar duro, o quanto eu puder, e vou dar o melhor de mim para orgulhá-los. Previno-lhes que não esperem muito de mim em geometria, mas acho que poderei me distinguir nas demais matérias se me esforçar. Ouso afirmar que irá muito bem. Miss Stacy diz que você é brilhante e diligente. Por nada no mundo, Marilla contaria a Anne exatamente o que Miss Stacy tinha dito sobre ela. Isto teria alimentado sua vaidade. Mas não precisa chegar ao extremo de se matar em cima dos livros. Não há pressa. Não estará preparada para tentar admissão por 1 ano e meio ainda. Mas é bom começar em tempo e estar completamente fundamentada. Foi o que Miss Stacy falou. Tomarei mais interesse do que nunca nos estudos, disse Anne alegremente. Porque eu tenho um propósito na vida. Mr. Alan disse que todos deveriam ter um propósito e persegui-lo fielmente. Só diz que devemos primeiro ter certeza de que é um objetivo digno. Eu diria que querer ser uma professora como Miss Stacy é um propósito digno, não é, Marilla? Acho que é uma profissão muito nobre. A classe para a Queen's Academy foi organizada em seu devido tempo. Gilbert Blythe, Anne Shirley, Ruby Gillis, Jane Andrews, Josie Pye, Charlie Sloane e Moody Spurgeon Macpherson iriam participar. Diana Barry não, pois seus pais não tinham intenção de mandá-la para a Queen's. Isto pareceu pouco menos que uma calamidade para Anne. Nunca, desde a noite em que Minnie May teve difteria, Diana e ela não tinham ficado separadas para nada. Na primeira tarde em que a classe da Queen's permaneceu na escola para as aulas extras, e Anne viu Diana sair lentamente com as outras e caminhar sozinha para casa através da Rota das Bétulas e do Vale das Violetas, nada pôde fazer, exceto permanecer sentada e reprimir o desejo de correr impulsivamente atrás de sua amiga. Sentiu um nó em sua garganta e, rapidamente, se escondeu atrás das páginas erguidas da gramática de latim, para esconder as lágrimas em seus olhos. Anne não teria deixado Gilbert Blythe ou Josie Pye verem aquelas lágrimas por nada nesse mundo. Mas, oh Marilla, quando vi Diana ir embora sozinha, realmente senti que provei a amargura da morte, como disse Mr. Alan no sermão de domingo passado. Falou triste naquela noite. Pensei quão esplêndido teria sido se tão somente Diana estivesse estudando para admissão também. Mas não podemos ter coisas perfeitas neste mundo imperfeito. Como diz Mrs. Lynde. Ela não é uma pessoa muito alentadora às vezes, mas não há dúvidas de que diz grandes verdades. E eu acho que a classe para Queen's vai ser extremamente interessante. Jane e Ruby irão estudar somente para serem professoras. É a meta de suas ambições. Ruby diz que irá lecionar por somente 2 anos depois que terminar a escola, então ela pretende se casar. Jane diz que devotará sua vida inteira ao magistério e nunca se casar, porque você recebe um salário para ensinar.
mas não receberá nada de um marido, que ainda por cima reclama quando pede dinheiro para os ovos e a manteiga. Creio que Jane fala assim por sua triste experiência, pois Mrs. Lynde diz que o pai dela é um velho completamente rabugento e mais avarento do que uma caneca de leite na segunda desnatada. Josie Pye fala que ela está indo para a faculdade para ter mais educação, pois não terá que garantir seu sustento. Falou também que obviamente é diferente para os órfãos que estão vivendo de caridade. Eles têm de se apressar. Moore Spurgeon vai ser ministro. Mrs. Lynde diz que ele não poderia ser mais nada, para estar de acordo com um nome como esse. Espero que não seja mal da minha parte, Marilla, mas realmente a ideia de Moore Spurgeon sendo ministro me faz rir. Ele é um rapaz de aparência tão engraçada, com aquela grande cara gorda e seus olhinhos azuis e orelhas de abano. Mas talvez ele se torne mais intelectual quando crescer. Charles Sloane diz que vai entrar para a política e ser membro do parlamento. Mas Mrs. Lynde afirmou que ele nunca terá sucesso, porque os Sloane são gente honesta. E somente os canalhas chegam a ser algo na política hoje em dia. E o que Gilbert Blythe vai ser? Questionou Marilla, vendo que Anne estava abrindo seu livro sobre Júlio César. Não tenho interesse sobre as ambições de Gilbert Blythe, se é que ele tem alguma, respondeu com desdém. Naquele momento, a rivalidade entre Gilbert e Anne era evidente. Anteriormente, havia sido mais unilateral, mas não havia mais dúvidas de que Gilbert estava determinado a ser o primeiro na classe, como Anne era. Ele era um inimigo digno de sua espada. Os outros membros da classe aceitavam tacitamente sua superioridade, nunca sonhando em tentar competir com eles. Desde o dia na lagoa, quando se recusou a escutar seu apelo por perdão, Gilbert, salvo pela já mencionada rivalidade determinada, não evidenciava reconhecer a existência de Anne Shirley. Ele conversava e gracejava com as outras meninas, trocava livros e charadas com elas, discutia lições e planos. Algumas vezes, acompanhava uma ou outra nos encontros de oração ou do clube de debates. Mas simplesmente ignorava Anne Shirley, e ela percebeu que não era agradável ser ignorada. Em vão, disse a si mesma, balançando a cabeça, que não se importava. Lá no fundo de seu volúvel e feminino coração, ela sabia que se importava, e que se tivesse novamente a oportunidade que teve na Lagoa das Águas Brilhantes, teria respondido de um jeito bem diferente. De repente, como parecia, e para seu secreto desgosto, descobriu que o antigo ressentimento que havia alimentado contra ele tinha acabado justamente quando ela mais precisava de seu poder sustentador. Em vão se lembrava de cada incidente e emoção daquela memorável ocasião, e tentava sentir a antiga e satisfatória raiva. Tinha testemunhado sua última espamódica centelha naquele dia na lagoa. Anne se deu conta de que havia perdoado e esquecido sem perceber. Mas era muito tarde. Ao menos, nem Gilbert, nem mais ninguém, nem mesmo Diana, suspeitariam do quão arrependida ela estava e o quanto desejava não ter sido tão orgulhosa e desagradável. Decidiu encobrir seus sentimentos em um manto profundo de esquecimento. E pode-se afirmar aqui e agora que ela fez isso com tamanho sucesso que Gilbert, o qual possivelmente não estava tão indiferente como parecia, não poderia se consolar com nenhuma crença de que Anne percebera seu desdém retaliatório. O único pobre consolo que tinha era que ela esnobava Charles Sloane de maneira inclemente, contínua e imerecidamente. No mais, o inverno passou entre agradáveis deveres e estudos. Para Anne, os dias transcorreram como contas no colar do ano. Ela estava feliz, ansiosa, interessada, havia lições para aprender e honra para receber, deliciosos livros para ler, novas peças para serem praticadas para o coro da escola dominical, adoráveis tardes de sábado na casa paroquial com Mrs. Allan, e então, mesmo antes de Anne perceber, a primavera havia chegado novamente a Green Gables e todo o mundo florescia uma vez mais. Então, os estudos se tornaram um bocadinho enfadonhos. A classe da Queen's foi deixada para trás na escola, e enquanto os outros se espalhavam pelas alamedas verdes e bosques folhosos e atalhos nos campos, os alunos olhavam ansiosos pela janela e descobriam que os verbos de latim e os exercícios de francês
tinham de algum modo perdido o sabor e a animação que possuíam nos congelantes meses de inverno. Mesmo Anne e Gilbert se atrasaram e se tornaram indiferentes. A professora e os alunos estavam igualmente contentes quando o semestre terminou e os alegres dias de férias se estenderam, rosados diante deles. Mas vocês fizeram um bom trabalho neste ano que passou. Miss Stacy lhes disse na última noite. E merecem umas boas e alegres férias. Divirtam-se o máximo que puderem ao ar livre e reúnam um bom estoque de saúde, vitalidade e ambição para carregá-los durante todo o ano que vem. Será o cabo de guerra, vocês sabem, o último ano antes do exame de admissão. A senhorita estará de volta no ano que vem, Miss Stacy? Perguntou Josie Pye. Josie nunca hesitava em fazer perguntas. Neste momento, o restante da classe sentiu-se agradecido a ela. Nenhum deles teria ousado perguntar isto a Miss Stacy, mas todos queriam saber, pois durante um tempo houve rumores no colégio de que Miss Stacy não voltaria no ano seguinte, que haviam lhe oferecido uma posição em uma grande escola de seu próprio distrito e que ela tencionava aceitar. A classe da Queen's ficou em atento suspense esperando por sua resposta. Sim, creio que sim, ela respondeu. Pensei em ir para outra escola, mas decidi voltar a Avonlea. Para dizer a verdade, fiquei tão interessada nos meus alunos daqui que descobri que não poderia deixá-los. Então ficarei e estarei com vocês até o fim. Uhá! Gritou Moody Spurgeon. Ele nunca havia se entregado a seus sentimentos antes e corou desconfortavelmente por uma semana em todas as vezes que pensou sobre este grito. Oh, estou tão contente! Exclamou Anne com os olhos cintilando. Querida Miss Stacy, seria totalmente terrível se não voltasse. Não acredito que conseguiria ter coragem para continuar com meus estudos se viesse outra professora. Quando Anne chegou em casa naquela noite, reuniu seus livros de texto em um velho baú no sótão, trancou-o e jogou a chave na caixa de cobertas. Não vou nem olhar para os livros da escola nas férias, ela disse a Marilla. Estudei tanto quanto pude durante todo o semestre e me debrucei sobre a geometria até saber cada proposição do primeiro livro ao pé da letra, mesmo quando as letras estão trocadas. Estou simplesmente cansado de todas as coisas sensatas e deixarei minha imaginação correr solta durante o verão. Oh, não precisa ficar alarmada, Marilla. Deixarei correr solta dentro dos limites sensatos. Mas eu quero ter bons momentos de verdade neste verão, pois pode ser o último verão em que serei uma menininha. Mrs. Lynde diz que se eu continuar esticando no ano que vem, como estiquei neste ano, terei de usar saias longas. Disse que sou toda olhos e pernas. E quando eu vestir saias longas, sinto que terei de me adequar a elas e ser muito digna. Temo que não acreditarei mais em fadas. Então vou acreditar nelas com todo o meu coração neste verão. Acho que teremos férias muito divertidas. Ruby Gillis vai dar uma festa de aniversário em breve. E haverá o piquenique da escola dominical e o concerto missionário no mês que vem. E Mr. Barry disse que qualquer noite dessas levará Diana e eu até o Hotel White Sands para jantarmos. Ele serve jantares lá à noite, sabe? Jane Andrews esteve lá uma vez no verão passado e contou que foi uma deslumbrante visão ver as luzes elétricas e as flores. E todas as hóspedes em lindos vestidos. Jane diz que foi sua primeira visão da vida da alta sociedade e que nunca se esquecerá até o dia de sua morte. Mrs. Lynde fez uma visita na tarde seguinte para saber por que Marilla não esteve na reunião da Sociedade Assistencial na quinta-feira. Quando Marilla não ia à reunião, as pessoas sabiam que algo não estava bem em Green Gables. Matthew teve uma indisposição cardíaca na quinta-feira. Marilla explicou. E achei por bem não deixá-lo. Oh, sim, ele está recuperado agora. Mas estas indisposições estão mais frequentes do que costumavam ser. E estou preocupada com ele. O médico disse que ele deve ser cuidadoso ao evitar as fortes emoções. Isto é fácil, pois Matthew nunca fica procurando por elas e nunca correu atrás delas. Mas não pode fazer nenhum esforço excessivo. E você sabe que pedir a Matthew para que não trabalhe é o mesmo que pedir que não respire. Venha, deixe suas coisas aí, Rachel. Vai ficar para o chá?
Bem, se você insiste, talvez eu deva ficar, disse Mrs. Lynde, que não tinha a menor intenção de fazer qualquer outra coisa. Mrs. Lynde e Marilla se sentaram confortavelmente na sala, enquanto Anne preparou o chá e assou biscoitos que eram leves e claros o suficiente para desafiar até mesmo o criticismo da vizinha. Devo dizer que Anne está se tornando uma garota muito esperta, admitiu Mrs. Lynde, enquanto Marilla a acompanhava até o final da alameda ao pôr do sol. Deve ser uma grande ajuda para você. Ela é, disse Marilla, e é estável e confiável agora. Costumava ter medo de que ela nunca superasse seu jeito cabeça de vento, mas tem conseguido, e não temo confiar nada a ela agora. Eu nunca teria pensado naquele primeiro dia, há 3 anos, que ela daria tão certo, relembrou Mrs. Lynde. Deus querido, nunca esquecerei aquele chilique. Quando cheguei em casa naquela noite, eu disse ao Thomas: escreva as minhas palavras, Thomas. Marilla se arrependerá todos os dias pelo mau passo que deu. Mas eu estava errada. Estou muito feliz por isso. Não sou desse tipo de pessoa, Marilla, que nunca é levada a admitir que erra. Não, este nunca foi o meu jeito, graças a Deus. Realmente errei em julgar Anne. Mas não era de se estranhar, pois nunca houve nesse mundo uma criança mais esquisita. Uma bruxinha imprevisível, isto é que é. Não havia como restringi-la com as mesmas regras que funcionavam com outras crianças. É quase uma maravilha o quanto ela melhorou nestes 3 anos. Especialmente em sua aparência. Será uma moça muito bonita. Apesar de não poder dizer que sou totalmente parcial àquele estilo pálido e olhos grandes. Gosto mais do tipo roliças e rosadas, como Diana Barry ou Ruby Gillis. Esta sim tem uma linda aparência. No entanto, de alguma forma, não sei como, mas quando estão todas juntas, apesar de ela não ser tão bonita, acaba fazendo com que as outras pareçam meio singelas e exageradas. Algo como colocar os lírios brancos de junho, aos quais ela chama de narcisos, ao lado de grandes peônias vermelhas. Isto é que é.